Antes de qualquer manchete, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer narrativa construída depois do que aconteceu, existia uma trajetória que, vista de fora, parecia seguir um caminho relativamente comum dentro de um tipo específico de cultura que cresceu muito nos Estados Unidos nos anos 2000 e 2010. Melissa Turner nasceu por volta de 1995 ou 1996 nos Estados Unidos e cresceu em um contexto já marcado pela presença da internet como parte central da vida social, algo que diferencia bastante a geração dela de outras anteriores. Não se trata de uma infância amplamente documentada em registros públicos detalhados, o que já mostra um padrão comum em muitos casos desse tipo, onde a visibilidade da pessoa só começa a existir de fato quando ela entra em ambientes digitais ou quando algo mais grave acontece. Mas o que se sabe é que ao longo da adolescência e início da vida adulta, Melissa passa a se inserir em um universo muito específico, o do cosplay. O cosplay, que vem de costume play, já era um fenômeno consolidado nesse período, principalmente nos Estados Unidos, com convenções, eventos e comunidades inteiras dedicadas a isso. Era um ambiente onde jovens criadores produziam figurinos, interpretavam personagens e construíam uma identidade visual e social baseada em cultura pop, anime, jogos e quadrinhos. Melissa começa a participar desse meio e, com o tempo, passa a ganhar algum reconhecimento dentro dessas comunidades. Isso acontece em paralelo com o crescimento das redes sociais. Instagram, plataformas de compartilhamento de imagem e, posteriormente, plataformas de monetização direta começam a transformar esse tipo de atividade em algo que poderia gerar renda. Ela passa a produzir conteúdo com foco em estética, figurinos, ensaios fotográficos e presença online. E, aos poucos, essa produção deixa de ser apenas ligada ao cosplay tradicional. Começa a migrar para um tipo de conteúdo mais voltado ao público adulto. E isso não era incomum naquele momento. Muitas criadoras faziam essa transição, utilizando a base construída em comunidades de cosplay para alcançar um público maior e monetizar diretamente. Melissa passa então a atuar também como criadora de conteúdo adulto, incluindo plataformas como OnlyFans, onde criadores conseguem vender acesso direto a fotos e vídeos. Esse movimento amplia o alcance dela, mas também muda a dinâmica da exposição. A vida pessoal e a imagem passam a se misturar mais. A presença online deixa de ser apenas performática e passa a ter impacto direto na forma como a pessoa é percebida fora da internet. Nesse período, ela constrói uma identidade que combina elementos de fantasia, estética e sexualização, algo que atrai um público específico e gera engajamento. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de exposição também pode trazer pressões. Expectativas de produção constante, manutenção de imagem, interação direta com seguidores, e uma linha cada vez mais tênue entre o público e o privado. É dentro desse contexto que a vida pessoal dela também se desenvolve. Ela inicia um relacionamento com Matthew Trusler, e aqui entra um ponto importante. Diferente da imagem construída online, os detalhes do relacionamento são conhecidos principalmente através de investigações posteriores e relatos apresentados no processo. Eles viviam juntos em Riverview, na Flórida, uma vida aparentemente comum por fora. Casa, rotina, convivência diária. Mas, como em muitos casos, o que acontece dentro de um relacionamento nem sempre é visível para quem está de fora. Relatos posteriores indicam que havia consumo de álcool frequente em algumas ocasiões, discussões, momentos de tensão. Nada disso, no entanto, havia se tornado um caso público naquele momento. Não havia uma narrativa externa consolidada. Era um relacionamento que existia no espaço privado. Ao mesmo tempo, Melissa continuava com sua presença online, produzindo conteúdo, mantendo a imagem que havia construído e vivendo essa divisão entre o mundo digital e a vida doméstica. Esse contraste é importante para entender o contexto, porque de um lado existia uma persona pública associada à estética, entretenimento e interação com seguidores, e do outro, uma vida pessoal com dinâmicas que só viriam à tona depois. Não há registros amplos de envolvimento dela com atividades criminosas anteriores. Não há histórico público consolidado que indicasse que algo extremo iria acontecer. E isso também contribui para o impacto do caso posteriormente. Porque, até aquele ponto, a história dela podia ser vista como a de muitas outras pessoas inseridas nesse mesmo ambiente digital. Alguém que encontrou uma forma de ganhar dinheiro online, que construiu uma imagem, que mantinha um relacionamento e que vivia dentro de uma rotina aparentemente comum.
Mas é justamente nesse tipo de cenário, onde tudo parece dentro de um padrão conhecido, que mudanças mais bruscas acabam chamando ainda mais atenção, porque não há um evento isolado que por si só explique o que vem depois. Existe um conjunto de fatores: ambiente digital, exposição, relacionamento, rotina compartilhada e um contexto onde pequenas tensões podem se acumular sem serem percebidas externamente. E é exatamente a partir daí que a história deixa de ser apenas sobre quem Melissa Turner era, e passa a ser sobre o que aconteceu dentro daquela casa, e é a partir daí que tudo muda. Até então, o que existia era uma vida dividida entre o ambiente digital e o espaço privado, um relacionamento que por fora parecia comum, e uma rotina que não indicava, de forma evidente, o que estava prestes a acontecer. Na noite de 17 de outubro de 2019, dentro da casa onde Melissa Turner e Matthew Trusler viviam, a dinâmica entre os dois saiu do controle. Durante o dia, segundo registros apresentados depois, o casal havia feito atividades normais, saíram, fizeram compras, voltaram para casa, sem sinais externos de conflito grave. À noite, houve consumo de álcool. Esse ponto aparece em praticamente todas as versões apresentadas posteriormente, tanto pela defesa quanto pela acusação. Em algum momento da madrugada, a situação mudou. De acordo com a versão apresentada inicialmente por Melissa, ela teria ido dormir, e mais tarde foi acordada por Matthew, que ainda estava bebendo, e isso teria iniciado uma discussão. Mas essa história não se sustentou sozinha, porque havia registros. Uma câmera de segurança de uma casa vizinha captou o áudio do que estava acontecendo, e esse áudio se tornou uma das peças centrais da investigação. Na gravação, segundo investigadores e apresentado no julgamento, é possível ouvir uma discussão intensa, gritos, xingamentos e ordens em tom agressivo, atribuídos a uma voz feminina. O padrão do áudio indicava um conflito prolongado, não um único momento isolado. E isso passou a entrar em conflito direto com a ideia de um ato rápido de legítima defesa. Na manhã seguinte, por volta de 8h30, Melissa ligou para o serviço de emergência. Na ligação, ela dizia ter encontrado Matthew caído próximo à piscina, que ele não estava respirando, que precisava de ajuda. Nesse primeiro momento, ela não afirmou que havia esfaqueado ele. Disse que não sabia exatamente o que tinha acontecido. Quando a polícia chegou, encontrou Matthew sem vida, com ferimentos causados por faca. A cena passou a ser tratada imediatamente como potencial homicídio. Melissa foi levada para prestar depoimento. Inicialmente, ela manteve a versão de que não se lembrava do que havia ocorrido durante a madrugada. Disse que ambos haviam bebido e que sua memória estava confusa. Mas, conforme a investigação avançou, e principalmente quando os agentes mencionaram o áudio captado pela câmera do vizinho, a versão começou a mudar. Ela passou a afirmar que houve uma briga, que Matthew teria se tornado agressivo, e que, em determinado momento, ela acreditou que estava em risco. Foi então que admitiu ter utilizado uma faca. Alegou que agiu em legítima defesa. Segundo ela, teria sido um único golpe feito em pânico para fazer ele parar. Mas as evidências começaram a indicar uma situação mais complexa. A autópsia confirmou que Matthew morreu em decorrência de ferimentos causados por faca. Além disso, havia registros de um sistema de segurança interno da casa, que mostravam movimentações durante a madrugada. Essas imagens indicavam que, em alguns momentos, Matthew estava andando pela casa sem apresentar sinais claros de agressividade, enquanto Melissa aparecia em posição ativa na dinâmica do conflito, segundo interpretação apresentada pela acusação. Outro ponto relevante foi o ferimento na mão dela. Melissa afirmou que havia se cortado com vidro, mas a promotoria argumentou que o tipo de corte era compatível com o uso de faca durante um ataque. O tempo também foi um fator importante. A discussão, segundo a reconstrução baseada em áudio e registros, ocorreu durante a madrugada, entre aproximadamente 4 e 5 horas. Mas a ligação para o serviço de emergência só foi feita horas depois. Esse intervalo levantou questionamentos sobre o que aconteceu nesse período. Durante o julgamento, esse detalhe foi explorado como possível indicativo de que houve tempo entre o momento da agressão e o pedido de ajuda. Outro elemento que chamou a atenção foi a continuidade do conflito. O áudio não indicava um evento instantâneo, indicava uma sequência de interação agressiva, com falas que, segundo os investigadores, não eram compatíveis com alguém tentando apenas se defender de forma imediata. A defesa tentou contestar essas interpretações.
Apresentou argumentos de que o áudio poderia ter sido alterado pela amplificação, que a qualidade da gravação poderia gerar interpretações equivocadas. Mas a acusação sustentou que não houve manipulação do conteúdo, apenas ajuste para tornar o som audível. Durante o julgamento, Melissa manteve a narrativa de legítima defesa. Disse que agiu por medo, que acreditava que poderia morrer, que não teve intenção de matar. A promotoria, por outro lado, construiu uma narrativa baseada no conjunto de evidências: áudio, imagens, inconsistências nos depoimentos, comportamento antes e depois do crime. O júri analisou todos esses elementos. Após horas de deliberação, chegou a uma decisão. Melissa Turner foi considerada culpada por homicídio em segundo grau. Na fase de sentença, o tribunal definiu a pena. Ela foi condenada a 20 anos e 6 meses de prisão, uma pena longa que reflete a gravidade do crime e a rejeição da tese de legítima defesa. O caso termina juridicamente nesse ponto, mas o que permanece é a reconstrução de uma madrugada que começou comum e terminou com uma morte violenta dentro de uma casa. Uma história que se sustenta em detalhes, no que foi dito, no que foi registrado sem intenção, e principalmente no que não conseguiu ser explicado de forma convincente, porque no final não foi apenas uma versão contra a outra, foi uma versão confrontada por evidências. E foi isso que definiu o desfecho.